Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 16 horas em São Tomé. Carina Branco. A marcar a atualidade desta terça-feira, 26 de julho, os ministros da Energia da União Europeia aprovaram plano de redução do consumo de gás para reduzir a dependência energética da Rússia. Pelo menos 5 manifestantes morreram e cerca de 50 ficaram feridos num protesto em Goma contra a missão da ONU na IRDC. O presidente francês está nos Camarões, a maior economia da África Central. Nesta primeira deslocação à África desde que foi reeleito, Emmanuel Macron vai também à Guiné-Bissau. No controle técnico está Guillaume Le Bouvier e o jornal começa agora. Emmanuel Macron, o presidente francês, chegou na segunda-feira a Yaoundé, nos Camarões, na sua primeira deslocação à África desde a sua reeleição. Esta é a primeira paragem do périplo, que vai levar Emmanuel Macron também ao Benin e à Guiné-Bissau. Em Bissau vai encontrar-se com o presidente Umaru Sissoko Embalo, que está prestes a assumir a liderança da CEDEAO. No entanto, o investigador Régio Conrado, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade de Bordeaux, avisa que a França perdeu a sua capacidade de influência. A África, no século XXI, tornou-se incontornável para qualquer que seja a potência. Quer dizer, é impossível definir-se como potência se não se ter algum tipo de influência ou algum tipo de relação pacífica ou cordial ou estratégica com o continente africano. Quer dizer que o continente africano tornou-se parte integrante, de facto, das relações internacionais e, por via disso, todos os países têm grandes interesses. O Ocidente hoje não é mais o que determina o que é racional, o que é civilizado, o que é correto, nem o que significam os direitos humanos. O professor Mestre Meia também o disse de forma profundamente clara: de comum tornou-se multipolar. Quer dizer que nenhuma potência hoje pode pretender o exercício de qualquer que seja a capacidade, seja ela militar, diplomática, cultural, civilizacional, sem que tenha uma aliança com o continente africano. O segundo ponto fundamental: de facto, a guerra da Ucrânia despertou uma coisa muito simples, de que afinal os países africanos aproveitaram também da situação para determinar aquilo que é a sua política externa, que é uma política de não alinhamento, quer dizer que são os interesses africanos que primam contra os interesses de qualquer que seja a potência exterior. Então, é melhor multiplicar o número, portanto, de parceiros com os quais mantém-se relações, o que permite, na verdade, maior liberdade de negociação. É o que os países africanos estão a fazer. Até o Senegal, que tradicionalmente, portanto, alinha-se com a política de Paris, desta vez tomou uma decisão profundamente contrária àquilo que eram as expectativas de Paris. O investigador Régio Conrado, que é o convidado de hoje de Marco Martins, para ouvir a seguir ao noticiário. De notar ainda que hoje nos Camarões o presidente francês pediu aos historiadores para esclarecerem totalmente a ação de França no país durante a colonização e depois da independência, anunciando a abertura total dos arquivos franceses. Ontem um coletivo de partidos políticos pediu para Emmanuel Macron reconhecer o que chamaram de crimes da França colonial. O presidente de São Tomé e Príncipe, que participou na 21ª Conferência da CEEAC, a Comunidade Económica dos Estados da África Central, em Kinshasa, esta segunda-feira, disse que o seu país quer um maior combate à pirataria marítima. Reportagem de Maximino Carlos. Os países membros da CEEAC, Comunidade Económica dos Estados da África Central, vão analisar profundamente a questão da pirataria marítima que tem estado a assolar a maioria dos Estados-membros desta organização, segundo o presidente são-tomense Carlos Villanova, que representou o seu país na 21ª Conferência do Chefe de Estado e do Governo realizada em Kinshasa. Mas é uma preocupação que todos os países têm. À margem e nos encontros bilaterais, cada vez mais sentimos a necessidade de nos organizarmos. Este foco tem sido concentrado mais em alguns países do que outros, mas o sinal claro que se viu da Cimeira é que convém que, ao nível da comunidade dos Estados da África Central, ela seja adotada e vista como um todo, assim como as pescas. As 3 vertentes do setor de transporte foram discutidas, pontuou Carlos Villanova. As 3 vertentes, quer aéreo, marítimo e também terrestre, para os países que fazem fronteira, progrediu-se bastante. Prevê-se já no próximo mês de novembro, também em Kinshasa, a realização de uma cimeira relativa só aos oceanos, para nos dedicarmos às vantagens e os contributos que se pode tirar dos oceanos com o desenvolvimento da economia azul. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
Na África do Sul, as autoridades esclareceram que o Tribunal Superior da África do Sul vai decidir novamente sobre a extradição do ex-ministro moçambicano Manuel Chang. De acordo com o Ministério da Justiça da África do Sul, desde o indeferimento do recurso moçambicano pelo Tribunal Constitucional em junho, o governo moçambicano solicitou autorização para recorrer a um plenário de juízes do Tribunal Superior. O caso foi ouvido em 20 de junho e aguarda-se julgamento. Na República Democrática do Congo, pelo menos 5 manifestantes morreram e há cerca de 50 feridos num protesto em Goma contra a missão da ONU no país. Este é o segundo dia de protestos contra a MONUSCO, acusada de ser ineficaz na luta contra os grupos armados. Entretanto, em Butembo, também no nordeste do país, 3 capacetes azuis e pelo menos 7 manifestantes também morreram. Liliana Henriques. Desde ontem, o Kivu do Norte está a ser palco de manifestações anti-MONUSCO marcadas pela violência. Entre os 5 mortos contabilizados até agora nas violências ocorridas em Goma, um jornalista presente no local deu conta de um jovem manifestante mortalmente baleado hoje na cabeça, aparentemente a partir de uma base logística da MONUSCO. Nesta terça-feira também outros pontos da região estão sob alta tensão. Em Butembo, cidade importante do Kivu do Norte, 3 capacetes azuis e 7 manifestantes morreram em incidentes registados durante os protestos anti-MONUSCO, segundo as autoridades locais. Noutra localidade, em Beni, a 350 km a norte da capital regional, todas as atividades estão igualmente paralisadas devido ao bloqueio dos manifestantes anti-MONUSCO. Isto acontece depois de já ontem instalações da missão da ONU na capital do Kivu do Norte terem sido invadidas por centenas de manifestantes que partiram vidros, paredes e pilharam computadores, cadeiras e outros materiais. Um ataque condenado tanto pela MONUSCO como pelo governo, que prometeu sanções contra os responsáveis. Esta situação acontece numa altura em que a ONG Human Rights Watch acaba ontem de denunciar a execução sumária de pelo menos 29 civis desde meados de junho pelos rebeldes do M23, um movimento ativo na região que, segundo Kinshasa, tem o apoio do Ruanda. Paralelamente, no passado fim de semana, 9 civis foram mortos num ataque atribuído às Forças Democráticas Aliadas, outro grupo ativo no Kivu do Norte. E na Tunísia, as sondagens apontam para a aprovação da nova Constituição referendada ontem e promovida pelo presidente Kais Saied, que reforça os seus poderes. O referendo foi marcado por uma elevada taxa de abstenção. De acordo com as autoridades, apenas 27,5% dos 9,3 milhões de eleitores votaram. Uma coligação de partidos da oposição acusou hoje a autoridade eleitoral de ter falsificado os números sobre a taxa de participação e disse que o referendo falhou. São Tomé, 102.8 FM. Em Bruxelas, os ministros da Energia da União Europeia aprovaram hoje um plano de redução do consumo do gás em 15% para diminuir a sua dependência energética da Rússia. A decisão surge depois da empresa russa Gazprom ter anunciado nova redução no fornecimento para a Europa a partir desta quarta-feira. Elton Aguiar. Este acordo surge no momento em que a Gazprom anunciou esta segunda-feira um novo corte do fornecimento de gás para a Europa pela metade, menos de uma semana após a reabertura do gasoduto Nord Stream 1. Para chegar a acordo, o bloco teve de abrir algumas exceções para 3 estados insulares, Chipre, Irlanda e Malta, pois não estão conectados ao sistema de gasodutos europeu. Portugal, Espanha e Grécia também beneficiarão de uma isenção parcial devido a uma seca que impede a utilização da hidroeletricidade, uma vez que os níveis de água dos seus reservatórios estão no seu ponto mais baixo. Para justificar o novo corte do fornecimento de gás pelo seu país, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a turbina que estava retida no Canadá ainda não chegou e que uma outra está com defeitos. Porém, Berlim, que é particularmente dependente do gás russo, rebateu, dizendo tratar-se de um pretexto e de uma decisão política. Refira-se que a Ucrânia acaba de receber material bélico da Alemanha, nomeadamente blindados, esta sendo a segunda vez que Berlim entrega armas pesadas a Kiev desde junho. E na Ucrânia, as autoridades de Kiev anunciaram que uma localidade perto de Odessa e o porto de Mykolaiv, no sul do país, foram alvo de intensos bombardeamentos russos. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional baixou as suas perspectivas de crescimento para a economia mundial neste ano e no próximo e avisou que o mundo pode em breve ficar à beira de uma recessão global. E é o ponto final neste noticiário.